Oi, gente, como vocês estão? Estão bem? Mais um vídeo aqui no canal que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Eu vou contar aqui um testemunho. Ontem eu participei num chá da tarde com algumas mulheres e ali cada pessoa ali começou a contar testemunho. E fazia tanto tempo que eu não contava testemunho assim que Deus fez na minha vida, até mesmo no passado. E ali eu falei, quando eu comecei a contar e ouvindo também outros testemunhos de outras pessoas, eu falei, uau! Falei, nossa, eu preciso contar mais o que Deus já fez. Porque eu conto aqui algumas coisas pra vocês, o que Deus está fazendo, mas tem muita coisa que ele já fez. Aí eu falei assim, uau, eu preciso deixar registrado e eu preciso contar para as pessoas também, porque ali eu fiquei com o meu espírito assim tão ativado, porque quando a gente conta testemunho, aquilo edifica a nossa fé, sabe? Porque se Deus fez, ele faz de novo e, sabe? É uma maneira de você trazer à sua memória aquilo que te dá esperança, até mesmo pro seu futuro. E ali eu vou ouvindo, eu falei assim, uau, eu preciso compartilhar também com a galera lá do canal e deixar registrado, porque eu sou dessas, eu vejo também os meus vídeos aqui, aqui no YouTube. Então, vira e mexe, eu deixo aqui registrado, até mesmo pra quando eu tiver, né, a minha carne, a minha alma querer falar alto, eu vou lá assistir, vou relembrar, trazer à minha memória aquilo que o Senhor já fez na minha vida. E ali, eu comecei a contar, e eu vou contar aqui pra vocês como foi, né, que eu tive um encontro com Deus no comecinho da minha história, da minha jornada, porque eu não nasci num lar cristão, sabe? Eu não conhecia Deus. Meus pais, eu vim na parte de pai, ele era espírita, a família, né, dele, os antepassados, né, dele e tal, tudo veio do espiritismo. E do lado da minha mãe, o pessoal tudo mais católico, tá? Então, eu nunca tive, assim, contato com Jesus, Espírito Santo, Deus. Eu não sabia que existia esse outro lado, embora que eu estudei num prézinho, sabe? Eu estudei num pré, eu lembro, era do padre. E ali no prézinho do padre, eu lembro que, às vezes, eu ia até ali onde tinha a imagem de Jesus na cruz, e ali eu ficava olhando e tentando entender, sabe, quem era, mas até então ninguém tinha me apresentado, sabe? E ali eu amei. Meus pais, às vezes eu tinha algumas viagens, fazia algumas viagens com eles pra Aparecida, né, Igreja Católica e tal. E ali eu só entendi, filho de Deus, existe um Deus, mas o Espírito Santo, nem sabia, da Trindade ali, não tinha muito conhecimento, tá? Então, por isso que hoje um dos versículos favoritos, assim, que eu uso muito na minha vida, que fala, na palavra de Deus fala, né, que o povo perece por falta de conhecimento. Então, hoje, tendo acesso a conhecimento, sendo liberta de coisas, isso eu pratico muito na minha vida, sabe? Então, se eu vejo algo que eu estou presa ainda, é porque me falta o conhecimento. Falta algo que eu não sei e eu preciso saber. Então, isso sempre me dá um gás para ir atrás e conhecer mais. Sabe? E ali, amém. Eu fui crescendo assim, e eu cresci numa família não estruturada, sabe? Eu cresci numa família até mesmo disfuncional, assim, sabe? Meu pai e minha mãe sempre nos deram muito amor, sabe? Meu pai, sempre aquele homem provedor, bem provedor, não passei dificuldade, bem ao contrário. Meu pai nos dava uma vida excelente. Eu lembro de ir no mercado, carrinhos de mercado, e a gente dava também muito, né? Meu pai era uma pessoa muito mal aberta, a gente costuma. Até hoje, no dia de hoje ele é, né? Mas naquela época ele era bem provedor, porém era um pai muito ausente. Ele trabalhava demais e uma das coisas que ele era muito ligado pro lado do espiritismo, né, tal, e o inimigo utilizava muito a vida dele para me atacar. E ele era um pai muito agressivo, briguento, sabe, muito controlador. E nós somos em 4 irmãos, né? Claro que tem coisas aqui que eu não posso abrir tudo, né? Mas cada um foi se escolher uma fuga para sair, né, para
como um escape, vamos dizer assim, para não ficar tão assim debaixo de um pai tão controlador, autoritário, tal. E isso fez com que a gente teve também falta da paternidade. Por isso que eu cresci uma pessoa sem ter a minha identidade bem enraizada, bem construída, entende? E, enfim, porque a gente atribui até mesmo nosso relacionamento com o nosso pai, a gente atribui o nosso relacionamento com Deus, mas esse é um papo para outra hora, tá bom? Mas aqui só pra contar esse testemunho pra vocês. Então eu fui crescendo assim, e cada irmão meu, eles foram se jogar no mundão. Cada um foi pro seu canto, assim, buscar prazeres, fugas em bebidas, coisas erradas. Então, eu fui já ao contrário. Eu fui a única que, ao invés de sair pro mundão, eu me retraí. Eu fiquei retraída. Eu era aquela pessoa que eu tinha pavor do meu pai, em que quando eu ia falar algo, eu tinha que ficar calada. Então, por muito tempo, o inimigo, hoje eu entendo, Deus já me deu, né, sabedoria, entendimento, Deus me fez entender muitas coisas, desde até mesmo do meu nascimento, na época da barriga da minha mãe, muitas coisas, onde ali o próprio inimigo tentou muitas vezes atacar a minha vida, porque o inimigo ele conhece quem nós somos no mundo espiritual. Quando nós nascemos, Deus determina para patentes de anjos ao nosso favor para cuidar da gente, ajudar a gente aqui na Terra. E no mundo espiritual, o inimigo já, Deus liberou aquele anjo a favor dela, então ela é grande no mundo espiritual. Então ele sempre fez de tudo para acabar com a minha vida. E ali eu vi ele querendo paralisar muito a minha voz. A minha voz. E ali o inimigo se usava muito da vida do meu pai para poder fazer com que eu entrasse num casulo do medo, da vergonha, da timidez. E aí eu fui crescendo com muitas paralisias, sabe? A escola para mim foi um pavor, porque eu tinha medo de pessoas, eu entrava tinha pânico de pessoas. Pra vocês terem noção, olha isso. E olha o que acontece quando Deus vem pela sua misericórdia, ele rompe casulos na nossa vida. A gente se torna aquilo que ele já disse ao nosso respeito antes mesmo da gente nascer. E a gente não tinha, né, noção, porque eu digo que a verdadeira libertação é quando a verdade vem sobre nós e a mentira, ela sai. Então, Deus na minha vida, ele veio com a verdade dele, de quem eu sou, pra ele, e aí ele foi me trazendo pra liberdade, ele foi me libertando, sabe? Trazendo pra minha verdadeira essência. Mas enfim, isso é o que vocês veem hoje aqui. Mas vamos voltar lá pro passado. E ali o inimigo sempre tentou me aprisionar, paralisar a minha voz. E aí eu fui crescendo uma pessoa muito tímida, muito esquisita. Bicho do mato, era o apelido. Apelido, bicho do mato. E ali eu fui crescendo assim, sabe? Bem uma pessoa vergonhosa, uma pessoa sem amizades, uma pessoa se sentindo rejeitada, muitos complexos de inferioridade. Eu não conseguia não conseguia ver beleza em mim. E, consequentemente, quando uma pessoa está assim, porque uma pessoa não é assim, tá? Eu sempre digo, né? Eu tenho uma mentoria, eu faço para as mulheres de Sião, que eu sempre digo, né? Nós não somos aquilo que o mundo fez, projetou em nós. Pessoas utilizadas pelo adversário, nos atacando, nos colocando em casulos. Então nós não somos aquilo que eles fizeram. Nós somos aquilo que Deus fez a gente para ser. Então a gente precisa saber, nós, do jeito que nós estamos, né? Nós não somos os nossos sentimentos, os nossos medos, os nossos fracassos, nossas dores. Não. A gente é aquilo que Deus diz sobre nós, que Ele depositou na nossa essência. Sabe? Então é muito importante a gente reconhecer. Por isso é um processo, tá? É um processo de libertação, uma jornada de liberdade que você vai galgando, vai crescendo espiritualmente, vai conhecendo a Deus. Primeira coisa, né? Você conhecendo a Deus e Ele te liberta de todas as coisas. Essa é a verdade. Mas voltando, e ali eu fui crescendo, né? Com a identidade totalmente deturpada e, consequentemente, com quem acontece isso, acaba o quê? Aceitando migalhas na vida. Tanto de relacionamentos amorosos, como de amizades,
A gente acaba não tendo amor próprio. A gente não acaba enxergando. Os nossos olhos ficam assim, ó, vendados. E ali eu fui crescendo. Por isso que eu falo, né? Quando a gente tem um encontro com Deus, ele desperta a gente de tal forma que a gente passa a enxergar. E Deus me deu uma palavra uma vez que ele falou: filha, nunca mais. Cega, surda e muda. Nunca mais. E foi quando Deus abriu os meus olhos, abriu os meus ouvidos e ativou a minha voz profética, que eu digo, né? É um privilégio para mim ser voz de Deus aqui na Terra. Então, eu fui ali muito atacada desde a infância, nesses pilares, e eu fui crescendo com esses casulos em mim, quando eu entrei para um relacionamento na época, um relacionamento de igreja, porque Deus se usou de uma pessoa, da vida dessa pessoa que entrou na minha vida na época, que foi um canal de Deus até então, que me apresentou a vida com Deus de uma forma religiosa, tá? E ali eu comecei a frequentar igreja cristã. Ali foi quando eu tive o primeiro contato com a igreja cristã, de fato, porque lembra até então, eu vim de uma família, o pai espírita, mãe católica, e eu não tive acesso, conhecimento a esse lado, né, do cristão, do evangelho cristão, de Cristo e tal, não tive. E aí foi quando essa pessoa, quando entrou na minha vida, me apresentou esse lado, né, que existe e tal. E detalhe, foi aí que eu comecei a me tornar, né, uma pessoa religiosa, mas não uma pessoa espiritual. Que a pessoa espiritual é o que vocês conhecem aqui hoje, tá? Mas eu vou contar um testemunho antes de me tornar essa pessoa religiosa, tá? E porque aí é uma jornada que Deus foi me libertando da religiosidade também, tá? Uma jornada com Deus para ser a pessoa que eu sou aqui hoje, que vocês conhecem. Mas eu vou contar aqui antes de ingressar nessa vida, né, religiosa, que eu comentei aqui. Quando eu falei, né, que eu ia para a igreja cristã, foi até a primeira igreja que eu pisei de forma cristã, foi a Congregação Cristã no Brasil. E ali, quando eu falei, a primeira vez que eu falei que eu ia pisar, eu fui até atrás de roupa, porque eu não tinha roupa para ir, porque lá para frequentar precisa usar saia, tá, o véu, né? E aí eu fui atrás, consegui saia com uma amiga da minha irmã na época. E detalhe, eu tava de tarde, né, aguardando para chegar à noite para poder ir para a igreja, conhecer a tal da igreja dos evangélicos, do pessoal cristão. E ali eu tava à tarde, tava assistindo, eu lembro que eu tava assistindo TV, e quando eu fui levantar da minha cama, o meu corpo começou a paralisar. O lado esquerdo do meu corpo foi paralisando. Eu fui perdendo os movimentos das pernas, fui perdendo a movimentação dos meus braços. Lembro minha mãe me dando água para beber e a água caía, assim, eu não conseguia ter movimento, né, na boca. Eu lembro os meus olhos, eu tinha, era como se apagasse, sabe, a minha visão. Comecei a perder a vista, sabe? E ali eu comecei a ficar literalmente, não conseguia me mover. E a minha cabeça começou a explodir, explodir, explodir. E aí foi quando o meu pai, lembra que eu falei, né? O meu pai era desse lado mais espírita. E ali ele pegou e falou assim: eu vou te levar num lugar. Ele me pegou ali correndo, foi correndo e tal, e me levou nesse lugar. Era uma benzedeira tal, era um pessoal da Umbanda tal. Sem preconceito, tá? Tudo, mas eu até mesmo já pisei nesses lugares, mas o caminho aqui pra mim é o caminho da verdade, da vida, é o verdadeiro caminho, é o caminho de Cristo, sabe? Mas respeito, né, as religiões. E ali já estive, né, nesses lugares. E foi quando ela me deu um remedinho. Um remedinho preto, eu lembro até hoje. Um remedinho preto, que ali minha cabeça estava explodindo. Eu tomei esse remédio.
E foi como tirar com a mão. Tirou com a mão, assim, sabe? A dor de cabeça que eu tava sentindo. E ali ela olhou pra mim, passou algumas ervas, assim, e ela falou pra mim, ainda bem que seu pai te trouxe aqui, porque tinha um espírito do seu lado que queria te levar pra baixo de 7 palmas. Que é pra morrer, né? E, e ele era um espírito que ele era paralítico. Olha isso, como o mundo espiritual é real, gente. E ali eu peguei, fiquei toda até então assustada, né? Porque eu nunca tive tanto contato assim com essas coisas na época. E ali ela falando, aí ela falou pra mim, ela virou pra mim e falou assim: "Você tem duas escolhas. Ou você fica aqui pra gente desenvolver a sua mediunidade, pra se desenvolver, cuidar de você e tal, a gente trabalhar isso em você, ou você vai pra igreja e não sai nunca mais." Olha isso que ela falou. E detalhe, tá, gente? Esses dias eu passando por uma experiência com Deus, né, em oração e tal. Um profeta do Senhor veio até mim, ele orando por mim e começou a entregar o que Deus estava falando. E ele falava assim, que por muitos anos Deus vem guardando a minha vida. Olha isso. Que era uma guerra muito grande pela minha vida. E ali, ok, eu lembrei, né, até mesmo desse testemunho por causa disso. E ali ela falou, né, essa mulher falou isso pra mim. Eu tinha essas duas escolhas, porque eu não podia ficar, né, assim, em cima do muro. E ali eu falei, eu não quero o espiritismo, porque eu vi a vida do meu pai, assim, gente, enfim, eu não vou entrar nesses detalhes aqui, né? Então não era uma coisa legal. Eu via também o catolicismo, mas não era uma coisa que me chamava, queimava meu coração, não era. Para mim era uma questão de muita religiosidade, então para mim não fazia sentido. Mas aí eu falei assim, não, eu não quero esse caminho do espiritismo, não quero isso, e eu vou pra igreja, eu vou conhecer a igreja, né, do pessoal que é evangelho cristão, eu vou conhecer e pronto. Aí eu fui, e quando... Aí detalhe, né, lembra que eu falei que eu tentei ir pra igreja, primeira vez, aconteceu isso. Aí passou alguns dias, eu peguei e fui conseguir, glória a Deus, aleluia, consegui ir, né? E assim quando eu frequentava, lembra que eu comentei, Congregação Cristã do Brasil, e quando eu fui, eu entrei lá, eu lembro como se fosse hoje. O Deus deu na boca do ancião, ele falava assim, você que entrou aqui hoje, Deus manda te dizer que o inimigo tentou ceifar a sua vida. Ele tentou te levar para baixo de 7 palmos, mas a partir de hoje eu dou uma ordem que nunca mais ele vai relar em um fio do seu cabelo, porque você é minha. Aí ele falava, assim te diz o Senhor. E ali, aquela palavra veio no meu coração, penetrou. Sabe quando a palavra penetra no seu coração? Deus falou face a face comigo, gente, foi um romper. Assim, na minha mente fez assim, ó, pá. Deus existe. Porque o tato que eu tive ali com o mundo espiritual foi tipo, existe o mal, então o mal é real, então existe o bem. Existe Deus. Existe, né, Jesus. E ali eu falei, não, então é Deus que eu quero. É porque até então eu sentia o meu espírito, a minha alma, o meu corpo, eu me sentia bem na igreja, sabe? Me sentia bem, estando buscando a Deus. Eu me sentia melhor do que indo, né? Indo em outros lugares. Então eu escolhi esse caminho. E dali em diante foi uma jornada com Deus. E aí vai ficar para outro episódio que eu vou contar para vocês. Porque aí, igual eu falei, né? Foi uma jornada que eu tive durante uns 10 anos, sendo uma pessoa religiosa. E aí, depois de 10 anos frequentando e tal, aí Deus me libertou também da religiosidade. Aí é um outro testemunho que em breve eu venho aqui compartilhar com vocês. Tá bom? Combinado? Então, se esse vídeo, esse testemunho edificou você de alguma forma, sabe? Comenta aqui pra mim no comentário, sabe? Fala, né? Digita amém, fala que Deus falou com você, se você também já passou, né, por algo parecido. Como você teve esse encontro com Deus também na sua vida, o primeiro, né, a primeira chaminha ali no seu coração,
Fala também que eu gosto muito de ouvir e eu respondo vocês também, tá bom? Se você não me segue aqui, não é inscrita no canal, se inscreve, deixa seu like também. Assim, o YouTube entende que esse tipo de conteúdo é relevante para você. E isso é uma bênção para sua vida, porque pode trazer mais conteúdos assim para você, tanto aqui do canal como de outras pessoas. Tá bom? E aí é uma bênção, vai te edificar cada vez mais. E se você lembra de alguma pessoa que vem na sua memória, que você entende que precisa também ser edificada, que a fé dessa pessoa precisa ser edificada através desse testemunho, encaminha esse vídeo também, compartilha. Seja a bênção na vida de alguém, porque pode ter certeza que isso volta pra você. Então é isso, em breve vou postar mais aqui pra vocês também, mais testemunhos do que Deus vem fazendo, já fez na minha vida, e que eu tenho certeza que se Ele fez em mim, é também pra fazer através de mim. Sabe? É por causa de você que está aqui ouvindo hoje, vendo esse vídeo. Tudo que ele fez em mim é por causa de você que está hoje aqui acompanhando o canal, tá aqui consumindo esses conteúdos que é do próprio Deus que pede para eu compartilhar aqui com vocês. Tá bom? Para vocês verem, porque se Deus fez em mim, Ele faz na de vocês também. Tá? E é isso. Um grande beijo, Deus abençoe você poderosamente e até o próximo vídeo, viu? Tchau, tchau!